Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui, demonstrando então mais 3 peças do nosso projeto. Vamos começar com essa placa aqui, essa placa é porta-punção. Para a gente fazer essa placa, eu vou aproveitar uma outra placa que a gente já fez, no caso aqui a placa matriz, e a partir dela a gente altera os valores para chegar nessa placa. Também poderia ser essa outra placa. Acho até que é mais fácil essa outra, que é o extrator fixo. Então vamos lá, vou pegar aqui o extrator fixo e vou abrir. Deixa eu abrir aqui extrator punção, extrator fixo. Então vou abrir essa peça. E depois que eu abrir essa peça, tá aqui a peça aberta. Então eu vou salvar como? Arquivo, salvar como. Então vai ser a placa porta-punção. Então vou pegar aqui esse desenho da placa 9 e vou salvar como porta punção. Salvar. Pronto, já gerei agora a placa como eu gostaria e vamos ver a medida. A espessura é 12. Vou clicar aqui. A espessura está marcando 10. Vou dar 2 cliques rápidos na bolinha aqui que aparece ao lado. Doze. Mandar reconstruir. Ele reconstruiu então com a espessura 12, como pede aqui no projeto. O rebaixo da cabeça do parafuso, ele já tem pronto, por isso que eu usei essa placa. E reparamos que o chanfro está posto no lado oposto ao rebaixo da cabeça do parafuso. E as medidas também são diferentes. Aqui eu tenho o raio 5 e o diâmetro 20 com ajuste cassete. Então, vou ajustar essas medidas primeiro. Aqui o 28 fica como está. Aqui onde tem 20,5, porque para aquela situação precisava uma folga. Aqui eu vou deixar com 20. E vou usar, então, aqui uma tolerância com ajuste cassete. Usar aqui cassete, ok. Vou clicar novamente e vou alterar agora essa medida aqui, que estava com 5,5. Vou deixá-la com 5. Pronto. Então está de acordo com as medidas que estão aqui. Se o projeto de vocês é diferente, então tem que alterar daí de acordo com as medidas do projeto de vocês. E temos um chanfro de 3 por 45. Para fazer esse chanfro, repara que ele não é no lado da placa que tem o rebaixo da cabeça do parafuso, no lado oposto. Ou seja, ele é na parte interna aqui, ó. Então vou clicar numa aresta, vou usar chanfro, e vou dizer, esse chanfro vai ter 3 milímetros com ângulo de 45. Posso botar aqui a visualização completa, ele vai demonstrando para a gente como ficaria, ó. Repara que eu preciso usar a aresta de baixo. Ok. Pronto. Agora a gente observa, então, que a placa está conforme deveria. Então, aprontamos aqui essa placa, que a gente vai finalizar aqui com um salvar. E temos pronto agora a placa porta-punção. Precisamos fazer ainda a placa base inferior. Reparem que existe aqui um formato muito similar àquele formato que nós tínhamos do nosso produto. O entre-centro é o mesmo, mudam os diâmetros. E aqui nós temos as medidas onde existem furações com rosca. E essa medida é 60 por 56, ou seja,
75 por 70 é esta placa com mais alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos partir do que já temos para fazer a coisa de uma forma mais rápida, né? Então, repara aqui que a espessura que eu tenho é 24 e 25. Então, eu posso criar a placa com a medida maior ou com a medida menor. Fica ao critério nosso. Então, eu vou fazer inicialmente, então, a medida, deixa eu pensar um pouco, a medida menor. Então, onde eu tenho aqui 12, eu vou dizer que é 14. E aí eu alterei essa espessura da chapa. Vou alterar o que eu fiz aqui em relação a chanfro, que é esse chanfro aqui, eu vou excluir. Afinal de contas, não temos chanfro nesta parte aqui da placa. Preciso colocar o diâmetro, então, como 24. Vou tirar aqui essa medida que eu tenho com ajuste, vou deixar como nenhum. E vou usar o valor aqui como 24. Tá ok? Também vou alterar aqui em cima, onde tem 5, ele passa a ser 7, conforme está descrito aqui no 24 e 7, que são os valores. O restante estão nas mesmas posições. Muito bem. Preciso fazer na parte de baixo aqui esse rasgo de 5 por 32. Vamos lá, vou pegar aqui, deixa eu Ctrl 7, deixar numa vista isométrica, só para eu entender o lado de cima e de baixo. Vou pegar essa face de cima, vou entrar no comando de corte extrudado, e vou desenhar aqui, olha o que eu vou fazer, eu vou desenhar uma linha de ponto médio. Então, eu clico o ponto médio na origem, e o ponto final, uma distância para algum dos lados. Como é ponto médio, ele vai ficar sempre na medida central. E aqui eu tenho 32, é a medida que ele está dizendo aqui, 32. E eu só desenhei uma linha. A partir dessa linha, eu vou sair do esboço. Vou colocar isso aqui, Ctrl 7, clicar aqui, Ctrl 7, para a gente enxergar isso dessa maneira, para dizer o seguinte, o corte vai ser passante, ele vai atravessar todo o objeto. Temos duas direções, mas não precisa, vamos fazer somente numa direção. Vamos habilitar agora recurso fino. Aqui nós vamos estabelecer que a espessura é 5 milímetros, então aqui 5 milímetros, e ele a partir desta linha única, ele vai fazer uma espessura de 5 milímetros e cortar passante toda a peça, que é suficiente para o que a gente quer. Veja, eu desenhei apenas uma linha e consegui fazer um rasgo que é um formato de um retângulo. Então tudo isso é possível pelo software, mostrando mais um caminho. Agora vamos fazer o seguinte, esse rebaixo para a cabeça do parafuso não existe, então essa operação que eu tenho aqui de corte, eu vou excluir, afinal de contas ela não faz parte aí do nosso... Eu devia ter excluído também o recurso esboço, aqui ó, recursos absorvidos, devia ter habilitado no passo anterior, não fiz, deleto manualmente. Muito bem, e aqui nós vamos ter então a rosca. Essa rosca, ela vai ser uma rosca, deixa eu pegar aqui eu tenho diâmetro de 5.5, vai ter um parafuso M5. O furo, agora eu vou ter que pesquisar aqui, porque o furo, tabela, furação, rosca. Só que de cabeça aqui não estou lembrando para uma rosca. Aqui a gente já tem uma tabelinha. Já nos serve aqui, deixa eu só olhar, não vou nem abrir. Tá, vou precisar, aqui M5. Para uma rosca M5, eu vou furar com 4,20 a 4, depende do que vai ser feito, né? O material da broca. 4,2 a 4,3. Então vamos ficar na média aí um 4,25, que a gente vai achar a broca de 4,25 com uma facilidade maior. 4,25. Então alteramos
a furação. Então, agora tem 4,25. E vamos indicar que nesta aresta nós vamos inserir anotações, representação de rosca. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Deixa eu olhar o formato. A representação eu vou fazer depois, porque a gente vai aumentar o tamanho. Então, por isso que eu vou deixar para depois fazer a representação de rosca. Porque até então a gente só fez uma primeira parte. Agora eu vou deixar... Nós já temos a placa aqui pronta. Então, eu vou pegar a parte de trás dela aqui. Vou marcar essa face e vou criar um ressalto base extrudado. Vou apertar aqui Ctrl 8 para ficar dessa forma. Pronto. Agora eu consigo fazer. Eu vou ter que desenhar esse formato, né, que ele tem aqui. Então, para facilitar, eu vou criar um retângulo central. Daqui, eu vou simplesmente desenhar um retângulo qualquer. Vou colocar medidas. Eu vou dizer que uma referência de cima ali com a linha deve ser colinear. Ele já ficou do tamanho. Assim não vai importar duas vezes as medidas, por esse motivo que eu estou fazendo isso. E aqui nós temos a medida de 140. Então, vou pegar o comando de dimensão inteligente. Vou colocar a medida aqui de 140, conforme pedido no projeto. Aqui eu tenho um raio de 5, então já posso fazer um filete com 5. Aplicá-lo aqui nas bordas. Ok. E aqui nós temos um raio 15. Então, vou fazer um outro filete. Vou usar o raio 15. Vou aplicar aqui na extremidade de cima. Raio 15. Certo. Eu tenho um furo passante com um raio... Deixa eu só... Bom, aqui eu posso fechar. Com raios 20, diâmetro 20, R7 é o ajuste. Então, vamos lá. Diâmetro 20. Já fiz aqui o filete. Vou fazer agora círculos. Primeiro eu marco o centro, depois de marcar o centro, eu desenho o círculo. Levo o cursor até a borda, marco o centro, clico no centro, desenho o círculo. Só cuidado para não clicar em cima de uma outra linha, senão ele vai colocar um posicionamento que a gente não quer. Uma relação que a gente não quer. Vou dizer que os dois são iguais, para ter o mesmo valor. E vamos dimensionar, então, com o diâmetro que está sendo pedido, que é 20. Esse diâmetro tem um ajuste, que é para furo R, vou buscar aqui em maiúsculo, R7. Ok. Ainda poderia fazer o seguinte, colocar aqui a linha de chamada, colocar a segunda seta para aparecer. Lembrando que dimensão de diâmetro precisa duas setas, dimensão de raio só tem uma. Muito bem, conseguimos então posicionar, desenhamos isso daqui, mas vejamos que temos mais uma parte a ser desenhada. Eu tenho um raio 10 aqui e tenho esse arco que vem até o meio. Então vamos ver o seguinte, se eu tenho 15 até o centro, tenho 15 até o centro, dá 110 entre centros, ok. Se eu tirar do 110, 20 de cada lado, sobra 90. Então eu tenho ainda uma parte reta aqui. É isso que eu estava querendo ver. Então vou fazer o seguinte. Vou criar um arco tangente. Então desse ponto aqui, ele vai ser tangente até os 90 graus aqui, conforme eu desenhei. Depois disso eu tenho uma linha que é reta. E quando eu pego e desenho uma linha reta, se eu retornar até o ponto de origem sem largar o mouse do botão do mouse, eu venho até aqui, retorno e ele vai transformar isso num arco tangente. Então, eu vou fazer tangente até ele encostar na borda. Ó. Foi isso que eu fiz. Então, criamos aqui.
Vou dizer que esse arco com esse arco, eles são iguais, ok. Vou dar o valor que ele está pedindo para o arco como sendo 10, nesse raio. Esse arco aqui de baixo que eu desenhei, ele não é tangente, mas eu preciso dizer que o arco, Ctrl, a linha, eles são tangentes, então vou tornar tangente. Aí repara que todas as arestas, linhas que eu fiz aqui, melhor dizendo, né, os arcos e linhas que eu fiz, eles se tornaram pretos, dizendo que o software já sabe então onde ele tem que ir. Eu vou criar uma linha de centro como sendo uma referência para o espelhamento. Então, desenhar qualquer pedacinho de linha aqui está suficiente. E vou marcar, vou fazer aqui uma caixa de seleção para marcar todo mundo que eu vou fazer o comando de espelhar entidades. Só deixa eu voltar aqui, que ele não fez conforme eu gostaria. Eu vou selecionar com o Ctrl agora essa linha junto, para ele fazer o espelhamento e ele ir para o outro lado, conforme agora ele fez aqui. Ó. Ele já entendeu que o espelhamento acontece dessa maneira. Muito bem. Eu vou precisar agora, deixa eu pensar. Eu vou tentar resolver assim, do jeito que está. Não sei se vai ser possível, a gente já vai testar. Vou entrar no comando de ressalto base extrudado. Olha, ele está querendo agora extrudar. E eu preciso demonstrar para ele que eu quero extrudar com 20, deixa eu olhar aqui, 25 milímetros. Então aqui no lugar do 1 é 25. Aí ele vai ser cego e o contorno selecionado. Então, deixa eu tirar esse cara fora agora aqui do... deixa eu entender agora aqui o que que eu vou subir com esse cara aqui. Ó, veja que ele está indo para o lado contrário. Vou inverter esse aí. Vou fazer isso nessa face aqui. Nessa aqui. Opa, não, aqui não. Nesta face aqui. Que ele não está pegando a região de acordo. Ele está pegando uma região inteira, ó. Não está separando. Então, vou precisar fazer um ajuste, que é transformar essa aresta, Ctrl, essa outra aresta aqui, eu vou transformar isso, esboço, converter entidades. Então, ele transforma essas arestas em linhas. Agora, então, vou voltar no comando, vou dizer para ele que eu quero fazer com 25 milímetros, vou marcar, eu quero essa parte, mas aí vocês têm que girar para entender para que lado está indo. Está indo para o lado errado. Inverte a direção no botão aqui antes do cego. E agora vamos dizer para ele, ó, aquela parte ali. E... deixa eu ver o seguinte, acho que ele não vai fazer da forma como eu gostaria. Ele não está entendendo... cancelar aqui. Ele não está entendendo que na parte de baixo eu quero esse formato. Então, se eu vou fazer esse formato aqui, como eu vou eliminar, vou voltar um passo, vou dar um Ctrl Z para que ele não crie mais aquele cara ali. E vou pegar essa geometria, Ctrl. Vou pegar todas as arestas internas, aresta interna, aresta interna, aresta interna. Opa, aqui eu errei. Aresta interna. E essa aqui também. Bom, para eu não me perder, eu vou fazer o esboço, converter entidades. Agora ele desenhou tudo que eu selecionei, menos aqui no meio, porque aqui eu vou clicar o botão na direita e vou colocar selecionar tangência. Ele marcou todo mundo, converter entidades.
Ele não marcou todo mundo, marcou só uma parte. Então, deixa eu ver se eu consigo selecionar loop aqui. Não. Não está selecionando o que eu, da forma como eu gostaria, então vou clicar o da direita, selecionar tangência. Vai marcar como marcou o lado de cima, Ctrl, aresta do lado de cá, aresta do lado de lá. Opa, não, marcou aresta. Segura o Ctrl, clica de novo na aresta, converter entidades. Pois é, ele não fez esse último aresta aqui que eu... Pronto, agora ele fez. Então, agora o que nós fizemos? Nós criamos, para o software não se enganar com nenhuma região, nós redesenhamos no plano do esboço tudo que é necessário para o software agora conseguir fazer o que nós estamos tentando mandar ele fazer. Então, vamos lá. Ressalto base extrudado, 25. A região é esta. Eu sei que eu tenho que inverter essa região. Nossa, o cara pegou inteiro. Bom, dane-se. Pegou inteiro, mas pegou como a gente gostaria. Aqui. Mais ou menos como a gente gostaria. Ele não pegou a parte de cá. Ah, que faltou aqui uma linha. Por isso. Aqui não está localizando. Então, vou esboço, converter. Acho que agora ele entendeu. Vou converter esses dois aqui. E vamos de novo. Recurso, ressalto. 25. Tá. Para o outro lado. Essa região, essa região, essa região. Pronto, agora ele fez conforme. Salvar. Aí ele criou. Só que está faltando essa parte dos 14 milímetros, que era a parte inicial. Então, o que nós vamos fazer? Vou de novo pegar a parte de baixo. Vou clicar aqui em ressalto base extrudado. E vou pegar esse esboço aqui para compartilhar. Opa, última forma. Bem lento hoje. Vou pegar o mesmo esboço e vou em ressalto base extrudado. Nesse esboço, vou fazer uma elevação com 14 milímetros. Onde? Nessa região e nessa. Só espero... Só errei o lado, né? Isso aí quando o aluno diz assim, professor, eu acertei a conta toda, eu só errei o sinal. É isso aqui o resultado, quando erra o sinal. Então, eu preciso inverter aqui, para que ele faça para o lado certo. Opa, faltou um detalhe. Deixa eu vir aqui. Já vi aqui de cara. Mesclar resultado deve estar habilitado, para ele tornar isso considerando um sólido único. Se estiver desabilitado o mesclar resultado, ele vai fazer 3 partes de sólido, 3 sólidos independentes. Não é o que a gente quer. A gente quer isso aqui. Então, agora nós temos aí a peça conforme nosso desejo. Eu já vou aproveitar, vou fazer o seguinte, ó, deixar a peça desse modo, segura o Shift e aperta a seta para cima no teclado, assim. Eu vou salvar ele assim, porta-punção. Deixa aqui, cuidado, gente. A gente não fez o primeiro passo lá de salvar como. Então, cuidado para esse momento aqui. Base inferior. Salvar. Pronto. Agora está salvo. Acabamos de fazer, então, essa peça com todos os seus detalhes necessários. Vamos fazer a última de hoje. A última vai ser essa peça aqui, que é a base superior. Então, vamos lá, vamos fazer a base superior. Essa já tem 3 estágios, né, 3 alturas.
A mais alta delas, 35. Esse aqui que eu devia ter feito antes no início, ó. Salvar como. Ao mudar aqui o superior, já salvar, começar salvando para não ter erro de salvar por cima da peça antiga e da brete. Mas aqui tá tudo certo. Vamos olhar. Nós temos 3 medidas na nossa peça. 3 medidas de espessura, 35, 15, 18. Nós vamos agora ter que entender em que parte está cada uma. 18 é essa parte mais alta. Então, onde nós temos aqui a medida de 14, deixa eu pegar aqui. 14, pegar aqui dentro, 25. Ao invés de 25, nós vamos ter aqui 18. Então, vou colocar aqui 18, vou mandar reconstruir. Ok, ele reconstruiu com 18. Essa medida mais baixa é 15. Então, onde a gente tem 14, vamos dizer, agora é 15. Ele reconstruiu. Tem que ter 3 de altura, então vamos ver. Comprimento 4. Não reconstruiu conforme gostaríamos. Aqui tem 14. Aqui é 15. Pronto. Agora sim tá tudo certo. Estou primeiro ajeitando as espessuras. 18, 15 e tem uma espessura de 35. Esse 35, eu não tenho a geometria, mas eu vou criar e vou criar a partir da parte de baixo. O que aconteceu com esse corte aqui? Deixa eu dar uma correção, talvez, na outra peça que a gente fez. Deixa eu abrir aqui. Base inferior. Aqui ele perdeu esse corte aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele lá para o final. E aí ele faz o corte como sendo a última opção. E faltou coisas. Aí deu problema nos esboços aqui. Vamos editar. Editar esse primeiro. Não, que até aqui tá certo. É esse aqui, editar esse esboço. Esse esboço, as regiões, vamos pegar aqui de novo as regiões. Vamos limpar essa lição. A região que interessa é essa aqui. Essa aqui e essa aqui. Aqui, ok. Algo de errado não está certo. Vamos lá de novo. Então, foi onde a gente criou esse aqui. Vamos limpar as seções. Vamos de novo. Essa aqui, essa de baixo, essa daqui. Pronto, tem que ficar com o furo aqui embaixo. Ele se perdeu, acho que algum ponto ali, mas resolvemos o problema. Então, não esqueça de ajustar a peça de vocês. Salvar tudo. E agora voltamos à nossa peça. Essa parte aqui, que foi o corte, nós não vamos precisar. Ele vai perder algumas referências. Para que eu vou fazer o seguinte. Esse aqui ele não vai precisar, eu vou excluir. Vou excluir de baixo para cima para evitar os problemas. Aqui eu vou excluir esse esboço. Ressalto aqui embaixo. O corte, esse corte aqui eu vou excluir. Mas ele vai perder 2 ressaltos se eu excluir. Então ele ficou como deveria, pelo menos. Ele não poderia ter
Poderia ter aquele... Certo, ele não poderia ter aquele furo no meio aqui. E agora a gente tem que construir, eu vou pegar a parte de trás, para clicar nessa face, fazer um ressalto, e aí repara o seguinte, eu vou pegar essa aresta, Ctrl essa aresta, e vou converter para ele criar dois círculos. E vou fazer mais dois no centro, até encostar aqui, tangente, no centro, até encostar aqui, posso encostar num ponto, se for o caso. Exatamente. E esses nós vamos criar, então, recurso de ressalto para o lado oposto com o tamanho total, que é 35. Isso aqui. É o que nós temos aqui, ó, 35. Aqui em cima a gente tem um raio. Não está nem definido ali o raio. Então vamos deixar como está. Não está definido o raio, vou deixar assim. E no centro a gente tem a furação. Como a gente fez o centro na origem, então vou clicar aqui. A origem está lá no fundo, né? Vou clicar aqui em cima, fazer um corte. Esse corte, melhor dizendo, nem vou fazer corte. Vou fechar aqui, não vou fazer corte. Eu vou fazer um outro processo. Eu vou pegar essa face, vou no assistente de perfuração, vou escolher uma tarraxa reta, nuance metric, como furo roscado, de um tamanho M12 por 1,75, que é a rosca mais grossa que tem ali. Ele vai ser passante e vou escarear ele aqui com 13 milímetros, o lado... Não, nesse aqui não vou escarear o lado mais distante, 13, que seria as costas dele. É isso aí que eu quero. Certo, posição. Qual a posição? Vou clicar aqui para abrir e vou clicar na origem. Posições. Aqui na origem. Pronto. Ok? Ele já cria para a gente o furo, já fica com... Se não aparecer aqui roscado, vocês cliquem com o botão da direita, editar... deixa eu editar material, não é aqui... Exibir... Não é editar material, não. Anotações, desculpa, eu estava no lugar errado. Detalhes. Representação de rosca sombreada, habilita e dá OK, que ele vai ficar assim com esse formato. Lembrando que eu esqueci, falei e esqueci depois de mostrar para vocês que a gente precisaria fazer, só não tenho garantia que ele faça em todos, acredito que sim. Vou marcar todas as arestas aqui, para a gente então fazer, inserir anotações, representação de rosca. Que faltou isso, faltou no outro também. Tem uma rosca usinada, vai ser uma rosca M5 por 0,8. Rosca métrica. Ele não achou ali, mas vou ver se eu marco aqui. Naquela aresta. Nessa aresta. Nessa aresta. E nessa aresta. Só que eu quero que seja uma rosca M5. Ele não está me deixando colocar M5. É por causa do tamanho. Atravessar aqui. Ele vai ser através. Então vai cortar toda a peça. E vou dar OK. Eu vou dar OK por quê? Porque eu vou precisar alterar esse valor que nós temos aqui de 4,25. Ele não tá aceitando ali que a gente utilize o 4,25 para fazer como furação numa rosca
Vou usar o furo de 4 milímetros. E aí, eu vou clicar o botão aqui na borda e vou editar o recurso. M6. Por que o cara não tá deixando eu colocar M6 agora? Deixa eu passar aqui para polegada. Vou passar para métrico. Que doido. Será que eu não reconstruí? Deixa eu mandar reconstruir aqui. Porque se o furo é muito grande, ele não permite mais usar uma rosca tão pequena. Esse é o detalhe. Agora sim, ó. Eu dei só uma reconstruída lá e ele deixou agora o zero rosca M5, que é o que eu quero. Muito bem. Só ele deveria colocar anotações, detalhes. Era para botar rosca sombreada, eu tirei agora e vou colocar de novo. Às vezes precisa fazer isso no software. Por um motivo não sabido ainda, ele não colocou a representação de rosca aqui, mas está representado na forma de desenho. A gente pode ver aqui que está a representação. O que eu não tenho garantias é que todos foram alterados automaticamente. Não. Vou ter o... Tem que fazer um por um. Tem problema, são só 4. Pensar pelo lado positivo. Clica aqui. Na borda, editar. E vou usar então M5 por 08, ok? Certo. Vou salvar. E agora vamos fazer o desenho técnico. Já vou aproveitar que esse está aqui. E vamos criar o desenho a partir dele, então. Criar desenho a partir da peça. E ele vai criar aqui, usar o meu formato padronizado. Agora vou usar a vista frontal. Aqui ele já colocou aqui a vista frontal. Só que ela está girada, então vou pegar e fazer o seguinte, ó. Aqui, girar. Girar vista. Quanto que eu vou girar? 180. Pronto. Aplicar. Fechar. Essa vista, então, está girada conforme essa. Só que eu já quero aproveitar e quero fazer aqui um uso de uma escala maior, 1 para 1. Vou usar primeiro diedro, aplicar as alterações. Certo, ele conseguiu mostrar para a gente aí. E aqui temos, então, uma outra vista na parte de baixo. Clica na borda, clica na vista projetada. Ele projetou para nós a parte de baixo conforme está lá. Só que reparem que ele tem aqui um meio corte na peça. Vamos fazer esse meio corte. Para fazer o meio corte, nós vamos no esboço, vou criar um retângulo de centro, pegar do ponto médio, desculpa, retângulo de canto. Vou pegar do ponto médio aqui e vou trazer até aqui. Pronto. Sem clicar em mais nenhum outro lugar, eu vou diretamente clicar em seção de corte parcial e vou dizer que a profundidade vai ser essa silhueta aqui. Eu vou habilitar a visualização. A silhueta, peguei a silhueta. Ok, ele já criou. Vou repetir o processo para fazer o restante, que vai ser desse ponto até esse ponto aqui eu posso fazer. Pode ser maior do que a peça, não tem problema. Vou no desenho, vista seção parcial, vou habilitar a visualização. A profundidade vai ser essa aqui. Certo. Então agora a gente tem exatamente a mesma situação que temos aqui. Tá tudo igualzinho. Meio corte. Tudo certo. Pois bem. Vamos marcar a vista e vamos colocar a anotação. Linha de centro, selecionar a vista. Ok.
Vamos colocar medidas, itens do modelo. Vou deixar habilitado aqui essa posição do assistente perfuração, vou dar OK. Sim. Colocou as medidas. Para finalizar, vou colocar uma vista isométrica. Mas eu vou pegar aqui, vista projetada. Eu vou ver qual que vai me dar aqui. Na verdade, nenhuma vai me dar a vista que eu quero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma vista. Peraí, vou pegar dessa. Vou criar uma vista aqui na parte superior. Para que essa vista que eu criei, a partir dela, eu crie, então, uma vista isométrica. Está lá em cima. Pronto. Está aqui a vista que eu quero. Já vi que é uma vista bastante grande, então eu preciso colocar aqui uma escala personalizada, que vai ser 1:2. Colocar sombreado, mostrando aqui as arestas, OK. Vou arrastar para o cantinho. É obrigatório que eu identifique essa escala, então vou colocar aqui ESC, ponto 1:2. É obrigatório isso. Toda vista que não estiver com a escala da folha precisa ter uma nota dizendo qual que é. A vista que eu usei para criar a isométrica vou deletar porque não me interessa. E vamos ajustar então as cotas. 140, nós vamos puxar ele mais para cima. Esse M5 tem 4 vezes, eu vou tirar fora porque não quero. Tem outro negócio também que estou com tem muita precisão aqui nos. Então, duas coisas que vocês precisam ajustar aí nos desenhos de vocês, em todos, tá, pessoal? A espessura das linhas. Então, propriedades, fonte da linha. A linha que vocês estão como aresta visível precisa ser 0,35. Isso é uma mudança. A segunda que eu vou fazer, não é obrigatório, mas eu vou fazer porque acho mais bonito, colocar a precisão primária 0, para não ficar um monte, não poluir muito o desenho. Ok, então, começar a ajustar aqui raio 5. Furo, roscado e tal, esse texto todo aqui não precisa colocar, isso é uma encheção de linguiça que não precisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deletar, né? Posso incluir um símbolo ali? Deixa eu ver. Não, não tem um símbolo que eu quero. Deixa assim, então. Ok. Então, estou mostrando aqui a rosca, duas vezes? Não. Duas vezes não, né? Uma vez é suficiente. Só preciso, na linha de chamada, usar a segunda seta do documento. Isso é obrigatório. O raio 10 aqui está demonstrado. 56 aqui está demonstrado, mas o 70 eu preciso colocá-lo mais, a cota maior é mais afastado do desenho que a cota menor. E deve ficar um pequeno espaço entre a linha auxiliar de cota, de uma forma. Deixa eu pegar o ponto aqui. Pequeno espaço deve ficar. Esses M5 aqui, eu vou deixar esse de cima. E esses outros eu vou deletar. Esse diâmetro 4 aqui. Na verdade, eu tô achando ele melhor do que esse. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, espelhar opções. Ah, não tá marcado, peraí. Vou marcar aqui, pronto. Linha de chamada eu vou colocar a segunda seta. E no valor eu vou trocar essa dimensão que está colocado. Na verdade eu vou trocar tudo aqui, vou dizer que é um M
5, 0,8 ou 0,8. Então, coloquei aqui. Esse cara aqui, eu preciso também dar uma ajustada nele. Eu vou usar aqui em linha de chamada a outra seta. Em outro, eu vou usar aqui o tamanho da dimensão para ser a metade, 0,5. E aqui também eu vou usar 0,5. Fica mais limpo o desenho, fica melhor assim. Vamos ver, aqui eu tenho o raio 20, ele está muito na beirinha, então eu vou fazer o seguinte, vou equilibrar um pouco, colocar ele mais para fora, o raio 15 está ok aqui, 75, ele não está muito bem demonstrado 75. Se eu coloco ele para cá, arrastar esse ponto, arrastar esse ponto. Ok. Só que o cara foi lá para cima. Fazer uma janela que fique verde para marcar esses três. E aqui eu vou dizer que eles são centralizados. Ele centraliza de maneira automática. Vou baixar um pouquinho aqui. Ok. Tudo certo. Esse 70 está muito afastado. Aqui está ajeitado, vamos ajeitar a parte de baixo. A parte de baixo eu tenho 15, 18 e 35. Então, vou fazer o seguinte, o 15 que eu já tenho aqui, vou movimentar ele para cá. Para que a gente possa demonstrar aqui. Só que lembrando que um pequeno espaço deve ficar entre o item cotado. Onde nós temos 18, esse 18 eu vou trazer aqui para o meio. Esses pontos aqui eu vou... Aqui não vai fazer diferença. Deixar como 18 ali. O 15 agora está sobrando. E o 35 fica na posição dele. Pronto. Aí preenche a legenda. Temos pronto, então, desenho da base inferior, conforme está aqui. Isso que vocês enxergam aqui, como sendo esses três triângulos, e o que vocês enxergam aqui, dizendo, isso aqui eu vou traduzir, tá para apresentação de uma norma DIN, que usa esses acabamentos superficiais na forma de triângulos, e a gente tem aqui acabamento superficial internamente, na fração de 20H7, que ele está dizendo por isso que deve ser retificado, na parte superior que ele diz que deve ser retificado, e aqui o acabamento não precisa ser tão melhor do que ele tem aqui. E aqui ele está dizendo que, no geral, como é que a situação pode ser. Um acabamento bruto, ou mais grosso, um acabamento médio e um acabamento fino. São as superfícies da peça toda, e as superfícies que têm essas indicações são onde deve ter. E para a gente colocar esse acabamento superficial, a gente usa aqui, acabamento superfície. E aí nós podemos escolher. Eu não queria. Aqui nós dizemos
como vai ser o tipo do acabamento. Então, o acabamento aqui, ele precisa ter... Peraí que ele não deu certo. Aqui eu cliquei sem querer, vou deletar. E esticar um pouquinho mais aqui. Isso. Vou marcar de novo para que eu possa acessar a edição. É aqui que eu quero mudar, não ficar tão apertado. Os acabamentos vai de N1 a N12. N1 é o melhor acabamento, N12 o pior, em termos de espessura, né? Então, usar aqui, como ele quer um retificado, alguma coisa do tipo N8. Posso indicar aqui a operação que deve ser feita, por exemplo, o retificado. Não é necessário, né? Mas só demonstrando. Ok, N8, certo. Então, apliquei aqui o acabamento superficial no pedido. E temos um outro acabamento desses, então acabamento de superfície. Vou colocar aqui. N8. Nessa superfície aqui. E temos um acabamento mais bruto. N3 nessa medida. E nessa medida aqui. Eu posso aplicar diretamente na superfície, eu posso aplicar na linha auxiliar de cota, também é possível. Muito bem, salvo então o desenho, salvar todo mundo. Salvar. Aqui vocês vejam que ele tem uma linha de centro, né? Para fazer isso, a gente já tem aqui uma linha, basta esticar ela um pouquinho mais do que a peça. Só precisa acertar aqui, peraí que tá... Vou dar um zoom. Vou pegar exatamente esse ponto aqui. Esse de baixo. Aqui. E aí nós temos, então, uma linha de centro para fazer. Salvar de novo. Vou fechar. Essa peça aqui está pronta. Vamos abrir agora a base inferior. Vamos pegar o desenho da base inferior. Tá aqui. E vamos fazer o desenho, então, a partir da peça. Aqui faltou um negócio. Lembra que nessa aqui precisava colocar... Estou marcando os 4 arestas para inserir anotações. Só que agora eu não vou errar de novo, vou ter que fazer tudo na mão. Em vez de 4,25, a gente vai fazer com 4. Pronto. Agora eu fui mais esperto um pouco, para não ter que alterar um por um. Estou marcando cada um das arestas de novo, para ir no inserir, anotações, representação de rosca. Anzimétrico e rosca usinada, vamos usar aqui então uma rosca M5x08. Não adiantou eu marcar de maneira antecipada. Ele precisou abrir a caixa ali. Tudo bem. Tá feito. Criada a rosca, então eu vou salvar. Agora vamos criar desenho a partir da peça. Criar desenho a partir da peça. Ok. Vista frontal. Nessa vista frontal já vou mudar as propriedades aqui para colocar no primeiro diedro, 1:1. Aplicar as alterações. Vou posicionar aqui mais no centro da folha. Vamos criar aqui uma nova vista aqui.
Ele tá criando na parte de cima, mas aqui a gente criou aqui, tá tranquilo. Tô usando terceiro diedro, primeiro diedro, melhor dizendo. Só vou colocar a escala aqui personalizada, então vai ser uma escala 1:2 e vai ser nessa forma de vista aqui. Para não esquecer, já vamos colocar a anotação, então. Escala ponto 2.1, 2.2, certo? Vou marcar essa vista para a gente colocar a linha de centro, selecionar a vista, ok. Tudo certo, marcas de centro que está faltando aqui, aqui, aqui. Tudo certo. Itens do modelo que nós vamos colocar, sim. Tudo certo. E agora vamos ajustar as cotas, que é o trabalho mais difícil dessa parte. Fazer esse ajuste de cotas aqui que não é algo tão difícil. Deixa eu ajustar de novo aqui, porque eu acho que eu não salvei. Claro que não salvei. Duas coisas para lembrar. Fonte da linha 0,35 e dimensões, eu vou usar aqui nenhuma. Ok. Então, 70 vou deixar para o lado de cá. 56 vou aproximar aqui. 140 vou deixar aqui centralizado. Aqui eu tenho um pouco mais de espaço, eu vou jogar ali mais abaixo um pouco. Medida de 14 que eu tenho duplicado eu vou tirar, deixar de 25. Aqui eu tenho uma cota de 5 milímetros que eu vou deixar para o lado de baixo. 32 eu vou centralizar. E o 14 eu vou deixar por aqui. Tá dizendo, posso deixar ele aqui dentro. Deixar assim. Só que ele tem um meio corte. Então vamos fazer um meio corte. Esse meio corte, esboço, retângulo de canto, pego o ponto médio, marcou. Eu vou fazer o corte dele para cá. Desenho, seção parcial, profundidade eu vou pegar esse mais do meio aqui dos três. Ok. E para fazer o outro, esboço, retângulo de canto, desse ponto até o ponto do outro lado. Desenho, corte, seção parcial, profundidade vai ser essa linha tracejada. Ok, essa linha que ficou aqui, a gente pode clicar nela e ocultar. Tudo certo. Agora esse 14 não fez mais sentido pro lado de cá, então preciso jogar ele para cá. E preciso puxar a linha auxiliar de cota para ficar menor. Isso aqui não faz diferença. Aliás, faz sim. Ela não pode atravessar aqui, ela tem que parar aqui antes. Certo, agora aqui deu certinho. Esse 5, a linha auxiliar de cota aqui também precisa ficar para cá. E aqui precisa ficar... Não pegou. Linha auxiliar de cota nesse ponto. Agora sim. Tá, a parte de baixo tá ok. Tudo certo. Na parte de cima, esse raio 5 eu vou puxar para cá. Vou pegar aqui, vamos melhorar esse negócio aqui. O raio 20 tá ok, o 15 tá ok. Esse 4, o 24 tá ok, o raio 7 tá ok. E esse M5 aqui tem demais.
Vamos ficar com um deles só. O raio 10 ok, o 28 ok. Só que eu tenho... Esse aqui eu vou ajustar. No outro aqui eu vou usar a escala 0,5 para ele fazer a metade do valor, para ficar menor um pouco, ficar mais aqui, não tão poluído. Ah, esqueci de colocar a segunda seta. Então clica aqui, usar a segunda seta, ok. Ok, 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 ok. Tudo certo aqui. Aqui eu vou colocar... Ele não está me dando a segunda seta, deixa eu ver aqui. Aqui. Não está me dando opção de segunda seta. Vai ficar então só como indicação. Ou eu faço o seguinte, pego esse cara aqui, ele me dá a chance da segunda seta. Vou colocar o valor dele como sendo M5 por 0,8. Aí esse aqui fica bem melhor. Vou tirar esse aqui fora, vou usar ele assim. Fica perfeito. Esse raio 10 vou dar uma reduzida um pouco para cá. Ok, nada pegando em nada, tudo certinho. Show de bola. Preenche a legenda. Salva. Salvar todos. Salvar. E aí vamos fechar. Vamos fechar a base inferior. E a nossa placa é a última agora, que é a placa porta-punção. Então, pegar a placa porta-punção. Vamos ver o desenho aqui da placa porta-punção, está aqui ao lado. Aqui ele está fazendo um corte, passando com uma linha de corte. Então, vamos fazer... Criar desenho a partir da peça. Ok. A vista frontal. Vou usar por enquanto só a vista frontal. Deixa eu só ver aqui o formato da folha, como é que tá. Propriedades. Primeiro diedro, 1 para 1. Aplicar as alterações, tudo certo. Só que ele usou o outro lado, né? Ele não usou esse lado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou de novo. Pegar a vista posterior. Pronto. Essa que eu peguei primeiro eu deleto. Sim. Vou trazer ele aqui para o meio. Deixa eu abrir aqui e ver. Ele tem um corte para cima. Então, vou ficar mais para baixo. Vamos fazer o corte. Para fazer esse corte, repara que é um corte que ele tem uma direção. Começa aqui fora, atravessa a peça até um determinado ponto e atravessa nesse ponto. Então, tem que fazer o desenho disso primeiro. Vou clicar aqui na linha. Vou marcar o ponto médio, arrastar um pouquinho para fora, dar o primeiro clique. O segundo clique em algum ponto por aqui. E o terceiro, eu vou levar em cima do círculo. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Em cima do círculo tracejado, ele marca o quadrante, daí eu trago horizontal até que se alinhe de maneira ortogonal, que fique horizontal e vertical ali. E aí eu posso desenhar, então, passando exatamente onde ele precisa. Depois de desenhar, então eu pego o Ctrl, marco as 3 linhas que a gente criou, e só aí eu vou entrar no comando de, aqui, vista de seção. Aí eu vou clicar na primeira opção, não sei se é certa, vou clicar para ver como é que vai ser. É a certa. Repara que ele está para o lado contrário, clica aqui em inverter direção, ele fica para o lado de cima, e eu vou posicioná-lo por aqui. Muito bem. Conseguimos então fazer o corte.
Essa linha que está aqui é uma linha que não precisa mostrar, então eu vou clicar em exibir ocultar, tiro ela fora. Daí fica conforme está aqui. As setas estão ali, só que a linha de corte não está certa, então vamos ajustar. Como é que a gente faz esse ajuste? Nós vamos aqui em propriedades do documento. Lembra do fonte da linha? Que eu não salvei meu formato ainda com 0,35, então toda vez eu tenho que vir aqui. Fonte da linha alterei, em vistas eu preciso olhar seção, e em seção eu vou usar o último formato que tem aqui embaixo. Ok. Daí ele altera para ficar largo nas extremidades, mudança de direção. Agora vamos colocar a anotação linha de centro. Vou marcar a linha de centro aqui, vista. Marquei, ficaram as... certo. Marca de centro aqui. Aqui e aqui. E itens do modelo. Ok. Sim. Colocou as medidas. Vou colocar uma vista isométrica. Vou puxar dessa que está aqui. Pronto. Ok. Vou arrastar aqui para baixo. Eu vou só deixar na posiçãozinha aqui para não atrapalhar muito. Não vou alterar para uma escala diferente. Simplesmente vou jogar esses caras mais para cima. Para dar espaço. E vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Então, esse 70. Propriedade do documento, dimensões, eu vou usar aqui nenhuma. Ok. Aqui. Aqui. 28. O raio 5, vou deixar aqui um pouquinho inclinado. Vamos agora ajustar aqui. 45 aqui não preciso, porque eu vou pegar simplesmente o 3 e vou dizer que é um chanfro, então vou colocar aqui CH. Um chanfro de 3. Está definido. Esse diâmetro... essa descrição de seção que eu vou colocar para o lado. Aqui eu vou diminuir a fonte aqui, vou usar 0,5. Ok. Para ficar um pouco melhor. A seta se cabe para dentro, não, fica muito... clica na bolinha, põe para fora. Vamos lá, aqui eu tenho diâmetro, aqui 12, então 12 aqui está ok. Esse 10 é um diâmetro que eu vou deletar daqui, porque eu preciso colocar esse 10 aqui, ó. Esse seção aqui eu vou tirar para o outro lado. Vamos colocando onde dá, né? Deixa eu melhorar aqui o zoom. Esse aqui eu vou deletar. Vou pegar aquele lá de cima e vou fazer ele menorzinho aqui. Não precisa ser tão grande. Senão atrapalha aí para eu colocar as cotas. Cota de 60 eu vou colocar aqui, a de 75 vou puxar mais para cima. E aqui eu tenho a cota... Tá me atrapalhando um pouco isso. Deixa eu jogar a seção para cá. Esse diâmetro 6 eu vou com Shift... Opa! Não é esse cara aqui. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto. Sumiu. Deixa eu reconstruir. Editar o formato da folha. Sai do formato da folha. Nossa, o cara perdeu aí. Não tá aqui. Seção tá aqui. Agora, onde foi o outro, só Deus sabe. Tá perdido aqui.
Mas vamos lá. Esse aqui eu vou puxar para o lado de baixo também. Não, peraí, última forma. Tá marcada essa desgraça de sessão. Pronto. Isso aqui que eu queria. Eu quero colocar aí pro lado de cá. Deixa eu colocar isso. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, que senão fica muito. Vamos lá. Linha de chamada. Quero que ele mostre o diâmetro dessa forma e quero usar a segunda seta. Já vou aproveitar aqui no outro e vou colocar uma escala diferente, 0.5, e aqui usar uma escala diferente, 0.5. Ok. Assim fica melhor. Não polui tanto. Esse 6 eu vou colocar para o lado de cá. E vou precisar marcar essa linha. Marcar essa linha para cá. E essa daqui para cá. Pequeno espaço deve ficar ali entre os dois. Esse 10 eu vou baixar um pouco mais. 3, 3, 12, fechou. 12 pode ficar mais próximo. F, tá, 6. Tá faltando ainda o diâmetro que sumiu. Sei lá para onde é que ele foi. Dimensão inteligente. Esse diâmetro, linha de chamada, usar a segunda seta. Aí aqui a precisão dele, deixa eu marcar de novo. A precisão aqui, caramba. Uma casa depois da vírgula, porque é 5,5 furo. Muito bem. Tudo certo. Preenche a legenda. E vamos salvar, então. Salvar todos. Salvar. E aí encerramos as 3 peças de hoje, que são as últimas peças. No próximo vídeo a gente vai fazer a montagem. Obrigado pela atenção, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.